Olá, pessoal. É uma imensa satisfação dar início a mais este briefing operacional detalhado. Hoje nós vamos focar num dos pilares mais cruciais e que às vezes é meio mal compreendido da aviação moderna. Nossa capacidade de prever e interceptar falhas bem antes que elas virem tragédias. A ideia aqui é analisar com uma visão bem clínica e técnica as ferramentas de reporte voluntário. E olha, não estamos falando de burocracia, é o só preencher formulário. É sobre dominar a arte de extrair inteligência de segurança da nossa rotina de voo. Vamos nessa? Bom, vamos mergulhar direito nisso aqui. Essa frase carrega um peso gigantesco. A dura realidade da investigação aeronáutica é que, antes de todo acidente, alguém já tinha notado que algo não estava certo. Pensa naquela aproximação que se estabilizou mal no finalzinho, no checklist que a gente precisa encurtar cada baita pressão do tempo, uma falha sutil de comunicação com o controle. O perigo real se instala quando esses pequenos desvios são percebidos por profissionais extremamente capacitados no cockpit, mas absolutamente ninguém reporta. O problema não é a falta de sinais, é o silêncio. Para organizar nossa conversa, o nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por cultura safety e sinais, depois ferramentas de reporte voluntário, e em seguida vamos aprender como elaborar reportes profissionais e fechamos com o estudo de caso operacional, bem prático. Começando com o nosso primeiro ponto, cultura safe e a indicação de sinais. A gente sabe que num ambiente complexo como o nosso, erros humanos vão acontecer. Não tem jeito. A grande sacada de uma organização resiliente é ter uma cultura justa, bem estabelecida. E o que isso significa? Significa que o foco é totalmente na prevenção sistêmica e no aprendizado. O aprendizado contínuo é normalizar a comunicação honesta sobre as falhas. Numa cultura justa madura, não tem espaço para medo de retaliação quando o erro não é intencional. O objetivo da equipe de safety é sempre blindar o sistema e não sair por aí procurando culpados. Fundamental que a gente internalize essa diferença. A aviação sangrou demais no passado, para a gente ter os manuais que usamos hoje. Hoje nós temos a capacidade fantástica de usar dados para prever eventos. A gente simplesmente não pode mais se dar ao luxo de esperar que o pior aconteça para só então criar uma barreira de segurança, concorda? O aprendizado tem que ser proativo, sempre antes do acidente. Avançando agora para a parte 2, vamos ver como essa teoria toda se transforma em ferramentas práticas na linha de voo. Isso aqui é absolutamente crucial. A gente precisa acabar com o estigma histórico na aviação. Um repórter voluntário jamais, em hipótese alguma, deve ser visto como dedurar um colega ou um atestado de fraqueza técnica. Pelo contrário, escrever um relato sobre o perigo é um ato de pura inteligência e da mais alta maturidade profissional. É assim que a gente converte um dado bruto do dia a dia em inteligência pura, para proteger toda a comunidade aeronáutica. Base na prática, o que são os sinais cotidianos que a gente precisa reportar? Estamos falando dos hazards clássicos. Sabe aquela aproximação instável por causa do mau tempo? Ou nível de fadiga absurdo no meio de uma jornada longa? A pista contaminada, diferente do que a torre informou, ou até aquela pressão excessiva da operação para cumprir horário? Esses são os precursores silenciosos. Capturar essas informações é o que realmente alimenta o SMS, o nosso sistema de gerenciamento de segurança operacional. E para fazer a coisa certa, a gente tem dois caminhos principais que precisamos entender bem. De um lado, temos o relatório confidencial do CENIPA. Ele é super importante porque tem escopo nacional, protege totalmente a identidade de quem relata e serve para achar falhas sistêmicas no país todo. Já do outro lado, temos o Hazard Report, o famoso relatório de perigo interno da empresa. Esse é focado no SMS interno, que permite à equipe de safety criar mitigações na hora, reforçando as defesas daquela frota ou rota específica. Um não anula o outro, na verdade, eles são complementares e vitais. Entrando agora na parte mais técnica da nossa análise, o padrão ouro para redigir reporte de excelência. Isso aqui é como se fosse o nosso checklist de ouro, em 6 passos bem lógicos. Passo 1, escrever o evento que aconteceu de forma clara. 2, em qual fase do voo a gente estava. 3, detalhar as condições operacionais, como estava o tempo, a pista, a iluminação. 4, identificar os fatores contribuintes, como uma falha de comunicação ou carga de trabalho alta. 5, quais eram as consequências potenciais, ou seja, o que por muito pouco não deu muito errado. E o passo 6, para fechar de forma proativa, sugerir uma mitigação para que isso não se repita. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é ver a diferença absurda entre um desabafo e um relatório técnico profissional. Olha ali à esquerda, a operação foi horrível, isso é pura emoção, não ajuda em nada o departamento de safety. Agora olha à direita, aplicando os nossos 6 passos, escreve o voo, a chuva moderada, o evento exato que foi perder a estabilização abaixo de 1.000 pés e ainda aponta fatores humanos, com carga de trabalho e falha de CRM.
entre quem estava voando e quem estava monitorando. Essa é a narrativa rica que constrói a verdadeira prevenção. Mas olha só, para manter esse nível técnico alto, a gente precisa fugir de algumas armadilhas na hora de escrever. Um report de safety nunca, jamais deve ter desabafo emocional, acusação, apontando o dedo para alguém, julgamento de caráter ou achismo sem prova. A linguagem tem que ser fria, técnica, objetiva. O foco é um só: aprimorar os nossos procedimentos operacionais. Apenas isso. Vamos colocar tudo isso no mundo real agora. Parte 4. O nosso estudo de caso é uma excursão de pista. Mapeando a linha do tempo dessa situação, a gente logo percebe que o acidente não se formou na hora que o pneu tocou no asfalto. Dias antes, outras tripulações já vinham notando que as aproximações lá estavam degradando, com ilusões visuais e vento de cauda. Todo mundo sentia a pressão pelo horário e via a pista molhada, mas aí entra a falha crítica. Ali no passo 3, absolutamente nenhum reporte voluntário foi preenchido. Zero. O resultado, o sistema ficou cego, as barreiras não foram ativadas e a última tripulação sofre a expulsão de pista. Isso nos força a fazer uma reflexão bem profunda. Se a gente olhar a cadeia de eventos, onde é que a tragédia realmente começou? O desastre não nasceu ali, subitamente com a falta de aderência na pista. A quebra real de segurança começou lá atrás, no exato instante em que aqueles primeiros sinais de perigo foram percebidos pelos colegas, mas ficaram apenas nos bastidores, não foram documentados e o SMS da empresa nem ficou sabendo. Isso ilustra perfeitamente o nosso pensamento final de hoje. O silêncio operacional é, sem dúvida, um dos maiores e mais traiçoeiros perigos da nossa indústria. A segurança proativa depende do profissionalismo de cada um de nós. Um relatório de desvio hoje para garantir que o colega faça um voo seguro amanhã. Nosso dever com a vida é contínuo, então, da próxima vez que algo sair um pouquinho do padrão no cockpit, a dúvida não deve ser será que eu reporto, mas sim quantos acidentes no futuro o meu silêncio de hoje pode estar ajudando a causar. Pensem nisso. Um excelente voo e operações seguras a todos. Bom dia, muito obrigado.